Você não chegou até aqui por acaso. Essa oração é exatamente o que sua alma e seu coração estavam esperando. Só Deus sabe o peso que você está carregando. Só Ele viu o momento em que você caiu. E mesmo assim continuou de pé por dentro. Essa oração é sobre recomeços reais, a partir do arrependimento, não da vergonha. Hoje, nós oramos com o Salmo 51, mas não de forma mecânica, nem religiosa. Vamos fazer dessa oração um grito da alma. Vamos nos aproximar de Deus como Davi fez, depois de um erro que poderia ter destruído tudo. Deixe o Espírito Santo te conduzir até onde sua força já não dá mais conta. Vamos ler agora o primeiro versículo, que diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Mateus 6:9. Senhor, nós não temos desculpas. O pecado não é um acidente, é uma decisão, uma omissão, uma dureza. E mesmo assim, mesmo com tantas transgressões, ousamos te pedir: tem misericórdia, porque a tua bondade é maior do que a nossa culpa, porque o teu amor nos alcança. Até quando nos perdemos de nós mesmos, apaga, Senhor, as manchas que carregamos, as visíveis e as que ninguém vê, as decisões que tomamos por impulso, por carência, por fraqueza, mas também aquelas que tomamos com consciência, mesmo sabendo que estávamos errando. Só o Senhor pode purificar até o que está colado na nossa memória. Não queremos apenas ser perdoados, queremos ser curados. Queremos voltar a te sentir de novo, voltar a orar sem medo, a cantar sem peso, a viver com leveza diante do Senhor. Restaura em nós, ó Pai, o que foi corrompido pela culpa, porque a culpa, quando não tratada, vai corroendo a esperança. E a alma perde o brilho, a fé perde o sabor, a vida perde o sentido. Mas essa manhã nós declaramos: queremos viver livres e não mais fugindo da tua presença. Senhor, não somos melhores do que Davi. Temos paixões, temos falhas, temos histórias mal resolvidas dentro de nós. Mas como ele, temos coragem de cair de joelhos. Temos coragem de voltar para casa, mesmo depois de termos errado tanto. E temos fé de que o teu perdão nos aguarda, de braços abertos. Essa oração não é um ritual. É um resgate. É o reencontro de um filho com o pai. É o silêncio gritando: me recebe de novo. É a alma dizendo: só tu tens palavras de vida eterna. Apaga, Senhor, o que nos afastou de ti. Lava nossa mente, lava nossa história, lava o nosso nome diante do Senhor. Que nenhuma acusação seja maior do que o teu sangue sobre nós. Mesmo quando todos viram o nosso erro, mesmo quando fomos julgados, expostos, envergonhados, mesmo assim, o Senhor não nos lançou fora. E é por isso que ainda oramos. É por isso que ainda temos esperança. Lembra-nos, Pai, que não existe abismo tão fundo que a tua misericórdia não possa alcançar. Não existe pecado tão escuro que a tua luz não possa iluminar. Não existe história tão manchada que o teu amor não possa reescrever. Porque tu és o Deus que não rejeita um coração quebrantado. Tu és o Deus que acolhe, levanta e transforma. Tira de nós o espírito de autocomiseração. Não queremos apenas nos lamentar, queremos nos arrepender. E arrepender-se não é apenas chorar, é decidir mudar. É permitir que o Senhor troque o nosso coração por um novo. E isso, só o teu Espírito pode fazer. A tua misericórdia é maior do que os nossos pecados, maior do que os nossos vícios, maior do que os nossos fracassos, maior do que tudo o que fizemos de errado. Por isso, clamamos por ela hoje, com todo o nosso ser. Senhor, recebe essa oração como um clamor desesperado por restauração, como um pedido sussurrado entre lágrimas, como um grito abafado de quem cansou de viver distante. Que essa seja a manhã do recomeço, da purificação, do alívio, e que mesmo sem merecer, possamos ouvir: eu te perdoo, filho meu. Se essa oração está falando com você, escreva aqui nos comentários seu nome e a cidade de onde está orando.
Esse gesto é mais do que uma interação. É um clamor público de fé. Estamos orando por você, nome por nome, cidade por cidade. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal. Vamos continuar juntos, dia após dia na presença de Deus. Senhor, como diz no verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Essa também é a nossa súplica nesta manhã. Não queremos apenas consolo. Queremos transformação. Lava-nos, Pai, daquilo que nem conseguimos nomear, da mágoa guardada, da inveja disfarçada, do orgulho não confessado, do pecado cometido em silêncio, que ninguém vê, mas o Senhor vê. E o Senhor ama, mesmo vendo tudo. Por isso ainda temos esperança. Senhor, lava a mente que já foi pura, mas hoje vive perturbada. Lava os olhos que se desviaram, as mãos que se cansaram, os pés que se perderam. Toca onde mais dói, lava onde mais ninguém consegue chegar. Só o Senhor sabe como fazer isso. Purifica, Deus, até as intenções do nosso coração, até aquilo que parece certo aos olhos dos outros, mas foi feito por vaidade, por competição, por medo. Tira de nós toda a contaminação interior. Queremos ser teus de verdade. Quantas vezes repetimos o mesmo erro? Prometemos mudar e caímos de novo. Mas hoje não estamos aqui prometendo nada. Estamos pedindo, tem misericórdia. Nos ensina a andar de novo, passo por passo, na tua direção. Senhor, tu conheces o vício que escraviza, a lembrança que acusa, a tentação que volta, o passado que machuca. E mesmo assim, ainda nos amas. Ainda nos convidas à comunhão. Obrigado por não desistir da gente. Purifica quem está orando agora com vergonha, com peso no peito, com a sensação de que não merece mais nada. Purifica, não pelo mérito, mas pela tua graça. A graça que salva, que limpa, que restaura. Lava, Senhor, os relacionamentos contaminados, as palavras que feriram, os gestos que afastaram, os silêncios que destruíram. Lava o lar, a história, a memória, e nos dá um novo jeito de amar. Um amor mais puro, mais leve, mais teu. Tu és o Deus que não rejeita o pecador arrependido. Tu és o Deus que perdoou Davi e pode perdoar a mim, a nós hoje. Por isso oramos com ousadia. Sabemos que o teu amor é maior que a nossa vergonha. Senhor, nos ajuda a perdoar também, a liberar quem nos feriu. Porque guardar rancor é carregar lama na alma. E o Senhor quer nos ver limpos, por dentro e por fora. Então limpa também nosso coração ressentido. Ajuda quem sente que o pecado já virou identidade, quem acha que é tarde demais, quem acredita que já perdeu tudo. Senhor, tu és especialista em reconstruir vidas quebradas. Então, reconstrói essa agora. Purifica os pensamentos que ninguém ouve, os desejos que ninguém conhece, as fantasias que moram no escuro. Luz de Deus entra nesses lugares e transforma a sombra em esperança. Lava também a nossa fé cansada, que já não acredita como antes, que já não ora com força, que fala de ti, mas já não sente tua presença. Senhor, acende de novo essa chama. Que essa manhã seja um recomeço. Que essa oração seja o início de um novo tempo. Que essa limpeza espiritual nos leve à tua presença de novo. E que, lavados por ti, possamos dizer com fé: eu sou teu Senhor, e isso basta. Amém. Se essa oração tem falado com você, escreva aqui nos comentários seu nome e a cidade de onde está orando. É uma forma simples de declarar: Senhor, eu estou aqui. Eu preciso de ti. Estamos lendo todos os nomes, orando com você, por sua casa. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Vamos continuar firmes em oração todos os dias. Senhor, vamos agora seguir com a tua palavra no versículo 3. O texto diz: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E é exatamente assim que nos sentimos, cansados de fugir da nossa própria consciência.
Às vezes tentamos ignorar o que fizemos, esconder de nós mesmos. Mas o coração não silencia, a alma não se engana por muito tempo. O pecado sempre volta, lateja, incomoda. E hoje, Deus, nós decidimos não fingir mais. Confessamos. Nos rendemos. Precisamos de perdão. Senhor, o peso do erro é como uma sombra que persegue. Mesmo depois de sorrir, ainda dói. Mesmo depois de tentar esquecer, ainda volta. Porque o pecado que não é perdoado segue gritando por dentro. Mas o Senhor pode silenciar esse grito. Nos ajuda, Pai, a olhar para a nossa culpa sem medo. Por quê? Ela já foi colocada sobre os ombros do Teu Filho. E se reconhecemos a falha, também podemos receber a Tua misericórdia. Nós nos colocamos de joelhos, não para sermos punidos, mas para sermos purificados. Nos ensina, Senhor, a confessar com verdade, não apenas listar pecados, mas sentir o peso deles. Não só pedir desculpas, mas buscar transformação. Cria em nós um arrependimento sincero que nos leve de volta para os Teus braços. Não queremos viver mais fugindo de nós mesmos. Queremos encarar a verdade com coragem. Queremos que o Senhor veja tudo, limpe tudo, renove tudo. Tira o véu, quebra a casca, desfaz a ilusão. Só a verdade liberta. E o Senhor é a verdade. Senhor, estamos cansados da culpa, cansados de repetir os mesmos erros, cansados de prometer e cair de novo. Só o Teu Espírito pode nos levantar dessa rotina de queda. Só o Teu amor pode nos fazer novos. Hoje, não escondemos mais as falhas. Trazemos todas à luz da Tua presença, com lágrimas, com arrependimento, com esperança, porque o Senhor é bom, e a Tua bondade é maior que os nossos pecados. Nos dá, Deus, um espírito sensível, que reconheça o erro na hora, que se quebrante com facilidade, que não se acostume com a lama, e que tenha sede da Tua santidade. Senhor, muitos aqui cresceram com culpa acumulada. Foram ensinados a esconder, a disfarçar, a calar. Mas agora, pela Tua palavra, aprendem a confessar. E o Senhor não rejeita quem vem com o coração sincero. Pelo contrário, o Senhor acolhe e restaura. Obrigado, Pai, porque não nos condena com dureza. Nos corrige com amor, nos confronta com compaixão, nos convence com graça e nos chama de volta, mesmo quando nos afastamos. Tira o peso da alma, Deus. Tira esse arrependimento sem esperança. Nos mostra que ainda há caminho, ainda há reconciliação, ainda há perdão para quem volta. Não queremos mais justificar nossos pecados. Não queremos mais apontar culpados. Hoje dizemos como Davi: eu conheço as minhas transgressões. E isso já é o começo de uma nova vida. Recebe, Senhor, essa confissão. Recebe esse coração que se dobra. Recebe cada palavra dessa oração como um clamor e responde com Tua misericórdia, pois só ela pode apagar o que está sempre diante de nós. Se essa oração tem falado com você, se inscreva agora no canal e escreva aqui nos comentários: contra Ti, Senhor, eu pequei. Não guarde sua fé em silêncio. Declare publicamente. Estamos orando juntos, crescendo juntos, voltando juntos para o Pai. Vamos seguir com a oração. Senhor, o verso 4 nos diz: pequei contra Ti somente, e fiz o que é mal diante dos Teus olhos, de modo que és justo quando falas e irrepreensível quando julgas. É difícil dizer isso, mas é verdade. Toda vez que erramos, erramos primeiro contra o Senhor. Não importa quem mais foi ferido. Antes de tudo, foi o teu coração que foi ofendido. O nosso pecado não é só erro, é afronta ao teu amor. É rejeitar a tua vontade. É agir como se soubéssemos mais do que o Criador. Senhor, reconhecemos. Fizemos o que é mal diante dos teus olhos. Não adianta parecer certo para os outros. O Senhor vê o que ninguém vê, e diante de ti não há desculpa. O pecado não é leve, não é brincadeira, não é normal. O pecado nos separa de ti, e essa é a pior das dores.
Viver longe do teu favor, com o coração seco e a alma vazia. Por isso, hoje não pedimos apenas alívio, pedimos purificação. Não queremos apenas nos sentir melhores, queremos nos tornar melhores, mais parecidos com Jesus. Senhor, às vezes racionalizamos o mal, dizemos que não foi tão grave, que foi só uma fraqueza. Mas Davi não fez isso. Ele disse: pequei contra ti. E nós dizemos o mesmo agora. Não queremos esconder nem amenizar. Queremos entregar tudo, sem máscaras. Te dar acesso total à nossa alma e ouvir tua voz nos limpando. O Senhor é justo quando fala, irrepreensível quando julga. Tua disciplina é prova do teu amor. Corrige quem o Senhor ama. E nós aceitamos essa correção com humildade. Muitos aqui aprenderam a ter medo de Deus, como se o Senhor fosse um juiz cruel. Mas hoje entendem que tua justiça é santa e que mesmo quando nos confronta, ela vem carregada de misericórdia. Ajuda-nos a olhar o pecado com os teus olhos, a detestar o que antes tolerávamos, a abandonar o que nos afastava da tua presença, a rejeitar o que parecia prazer, mas na verdade era veneno. Senhor, limpa nossas intenções, purifica nossos pensamentos, corrige nosso caráter. Faz de nós um povo que te honra, não só em palavras, mas em ações. Que o teu Espírito nos convença do pecado, mas também nos conduza ao arrependimento. E que o arrependimento não seja só emoção, mas uma decisão de mudança real, sustentada pela tua graça. Queremos viver em comunhão contigo, não mais de longe, nem de aparência, mas com intimidade verdadeira. Como filhos que reconhecem a voz do Pai e se alegram em obedecer. Recebe essa oração, Deus justo. Não somos dignos, mas o teu Filho é. E é em nome dele que nos achegamos, com arrependimento profundo e esperança viva, porque ainda há perdão para quem se humilha diante de ti. Senhor, agora queremos orar por todos que, como Davi, caíram, mas ainda conseguem chorar por isso. Por aqueles que reconhecem seus erros, mas acham que já não tem mais volta. Mostra a eles que a tua graça é maior do que a culpa. Intercedemos por quem sente vergonha de orar. Pessoas que evitam teus olhos por se acharem indignas. Lembra a elas, Espírito Santo, que a cruz não exige perfeição, mas arrependimento sincero. Restaura a comunhão que foi quebrada pelo pecado. Oramos por quem pecou em silêncio, por quem sorri por fora, mas desmorona por dentro, por quem sente que falhou como filho, como pai, como cristão. Que a tua misericórdia encontre essas almas agora mesmo e traga um novo começo. Intercedemos pelos que se afastaram, que um dia te serviram com fervor, mas hoje estão frios, distantes, quase mortos na fé. Sopra teu Espírito sobre eles, Senhor. Ressuscita o que parecia perdido. Oramos por quem luta com pecados secretos, vícios, mentiras, pensamentos impuros, comportamentos que envergonham até de mencionar. Liberta essas vidas, Pai. Traz cura onde há vício. Traz luz onde há escuridão. Clamamos por aqueles que estão caídos e sendo apontados, que estão sendo julgados por homens, mas precisam ser levantados por Ti. Que a Tua justiça prevaleça e que a Tua restauração seja completa. Senhor, olha para aqueles que perderam tudo por causa do pecado. Casamentos destruídos, ministérios encerrados, relações rompidas, sonhos frustrados. Tu és Deus de recomeços. Devolve a esperança aos corações quebrados. Oramos pelos jovens que estão confusos, atacados por uma geração que ensina a banalizar o pecado. Guarda o coração deles, Senhor. Levanta uma geração santa, firme, arrependida, que ama a verdade mais do que os prazeres. Intercedemos por pais e mães que choram pelos filhos desviados. Toca os filhos nesta manhã, Senhor. Fala com eles em sonhos, envia mensageiros, traz lembranças da Tua palavra e traz esses filhos de volta ao lar espiritual. Oramos pelos líderes que tropeçaram. Homens e mulheres que ensinaram outros, mas acabaram ferindo ou se ferindo. Restaura, Senhor, com disciplina, mas também com misericórdia.
Clamamos por quem perdeu a voz da oração. Pessoas que antes oravam com paixão, mas hoje só conseguem chorar em silêncio. Toca essas bocas seladas. Abre os lábios de novo para o louvor. Senhor, visita as igrejas que estão frias, comunidades que perderam o temor, que se tornaram mecânicas, sem arrependimento. Levanta teus profetas com mensagens vivas. Quebranta o teu povo e traz avivamento com santidade. Oramos por quem está perto de pecar, por quem está sendo tentado, seduzido, enganado. Dá forças para resistir. Dá discernimento para fugir a tempo. Livra do mal antes que aconteça o pior. Intercedemos por quem não se perdoa, por quem já foi perdoado por ti, mas ainda se prende no peso da culpa. Liberta esses corações, Senhor. Ensina-os a aceitar o teu perdão com fé. Por fim, Senhor, intercedemos por todos que ouviram essa oração e foram tocados de alguma forma. Que nenhum deles volte à vida de antes como se nada tivesse acontecido. Marca com fogo, restaura com poder e leva cada um a um novo nível de santidade e comunhão. Senhor, queremos te agradecer, porque mesmo depois de tantas quedas, ainda temos acesso à tua presença. A cruz não fechou as portas, ela as escancarou. E é por isso que oramos, com confiança. Obrigado por não nos tratar como os nossos pecados merecem. Se fosse pela justiça pura, já estaríamos destruídos. Mas é pela tua misericórdia que ainda respiramos. E é pelo teu amor que ainda sonhamos. Nosso louvor é cheio de gratidão. Tu não desprezas um coração quebrantado. Tu não rejeitas quem se aproxima chorando. Por isso, voltamos a ti hoje como filhos perdidos, mas certos de que ainda somos filhos. Nos recebe, Senhor, nos transforma. Cria em nós um coração puro, livra-nos de viver um evangelho sem arrependimento. Não queremos apenas parecer bons por fora. Queremos ser transformados por dentro. Queremos verdade no íntimo. Renova em nós um espírito reto, um espírito que ama o que é teu, que odeia o pecado e não negocia a consciência. Sustenta-nos com teu espírito voluntário, para que não sejamos apenas salvos, mas úteis. Nos dá a alegria da salvação, a alegria de saber que fomos perdoados, a leveza de quem não carrega mais culpa, mas caminha com esperança. Tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Usa-nos para ensinar o teu caminho a outros. Assim como Davi prometeu, queremos também ser instrumentos. Transforma nosso arrependimento em testemunho, nossa dor em ministério e nossa história em altar. Abre os nossos lábios, Senhor, para que nossa boca anuncie teus louvores. Tira o medo, o bloqueio, o cansaço espiritual. Que a adoração flua, sem esforço, porque o teu amor nos constrange. Aceita, Senhor, nosso sacrifício hoje. Mesmo que seja apenas um coração contrito, mesmo que venhamos com as mãos vazias, recebe o que temos: sinceridade, lágrimas, fé. Porque sabemos que o Senhor se agrada disso. E enquanto o mundo corre sem direção, nós queremos permanecer diante de ti. Santifica teu povo, restaura tua igreja, levanta aqueles que caíram, e que a tua glória encha novamente o altar. Se você chegou até aqui, é porque sua alma também sentiu. Essa oração não foi apenas palavras, foi encontro entre você e Deus, entre a dor e a resposta, entre o clamor e o consolo. Não importa onde você está agora. Deus viu você, Deus ouviu você, e Ele está agindo, mesmo que ainda em silêncio. Não desista, só continue. Talvez você chore hoje, mas Ele está com você no choro. Talvez ainda haja dor, mas Ele não vai te deixar sozinho dentro dela. Essa oração já começou a mover o céu ao seu favor. Não precisa ser forte o tempo todo. Deus não espera perfeição, Ele espera entrega. E hoje você se entregou. E isso é tudo o que Ele queria. Deixa Ele cuidar do resto. Volte aqui amanhã. Volte para orar, para ouvir, para descansar na presença. Amanhã teremos uma nova oração, e estarei aqui esperando por você.
Que o Senhor te abençoe, hoje e sempre. Amém.